Há episódios nos evangelhos que parecem simples acontecimentos históricos, mas existem outros que escondem símbolos profundos, capazes de revelar uma transformação interior. Entre todos eles, poucos são tão intensos quanto a chamada purificação do templo. Imagine a cena: o grande templo de Jerusalém cheio de peregrinos, moedas tilintando nas mesas dos cambistas, vendedores oferecendo animais para sacrifício, sacerdotes supervisionando o movimento religioso. Tudo parece seguir a rotina de séculos, até que algo inesperado acontece. De repente, Jesus Cristo entra no templo, observa o ambiente e realiza um gesto que mudaria para sempre a história espiritual do Ocidente. Mesas são derrubadas, moedas se espalham pelo chão, comerciantes são expulsos, e uma frase ecoa com força através dos séculos. Aquele lugar sagrado havia sido transformado em um covil de ladrões. Mas será que esse episódio foi apenas um protesto contra o comércio dentro de um espaço religioso? Ou será que existe um significado muito mais profundo escondido nessa narrativa? Neste vídeo, vamos explorar o simbolismo desse acontecimento descrito nos evangelhos, especialmente no místico Evangelho de João, e descobrir como a purificação do templo pode representar algo muito maior, o despertar da consciência humana. Porque talvez o verdadeiro templo que precisa ser purificado não esteja em Jerusalém, mas dentro de nós. Entre todos os episódios narrados nos evangelhos, poucos são tão impactantes, simbólicos e ao mesmo tempo tão mal compreendidos quanto o episódio da purificação do templo. A cena é dramática. Jesus entra no templo de Jerusalém, observa o ambiente, vê cambistas negociando moedas, vendedores oferecendo animais para sacrifício, sacerdotes supervisionando as atividades e peregrinos circulando pelo pátio sagrado. Então, algo inesperado acontece. Ele derruba as mesas, espalha moedas pelo chão, expulsa os vendedores e declara que aquele lugar sagrado havia sido transformado em um covil de ladrões. Esse episódio aparece nos 4 evangelhos canônicos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, o que indica que foi considerado um acontecimento central na memória das primeiras comunidades cristãs. Muitos historiadores acreditam que esse gesto foi, inclusive, um dos fatores decisivos que contribuíram para a condenação de Jesus Cristo pelas autoridades religiosas e políticas da época. Mas o significado desse episódio vai muito além de um simples protesto contra práticas comerciais no interior de um espaço sagrado. Na verdade, ele revela uma crítica profunda ao sistema religioso, uma mensagem profética de renovação espiritual que, em sua essência mais íntima, revela-se como um poderoso chamado ao despertar da consciência humana. O Templo de Jerusalém, centro de poder e espiritualidade. Para compreender o impacto da ação de Jesus, é necessário entender o papel do templo na sociedade judaica do primeiro século. O segundo templo não era apenas um lugar de oração. Ele era o centro da vida religiosa, econômica e política do povo judeu. Ali aconteciam os principais rituais, os sacrifícios prescritos pela lei e as grandes celebrações religiosas. Peregrinos de várias regiões viajavam até Jerusalém para participar das festas e oferecer sacrifícios. Para isso, precisavam comprar animais apropriados, cordeiros, pombas ou bois,
que eram vendidos no próprio templo. Além disso, havia uma exigência específica. As ofertas deveriam ser feitas com moedas do templo, consideradas ritualmente puras. Por isso, os peregrinos que chegavam com moedas romanas ou de outras regiões precisavam trocá-las com os cambistas. À primeira vista, esse sistema parecia apenas uma organização prática da vida religiosa. Porém, na realidade, ele havia se tornado um mecanismo de exploração econômica. Os preços eram elevados, as taxas de câmbio eram abusivas e os peregrinos, especialmente os mais pobres, eram frequentemente prejudicados. A religião, que deveria ser um caminho de aproximação com o divino, havia se transformado em uma estrutura de poder, controle e lucro. O gesto profético de Jesus. Quando Jesus entra no templo e derruba as mesas dos cambistas, ele não está apenas protestando contra uma prática comercial inconveniente. Ele está realizando um gesto profundamente simbólico, semelhante às ações dos antigos profetas de Israel. Entre esses profetas estava Jeremias, que séculos antes já havia denunciado a corrupção espiritual do templo. Em uma de suas declarações mais famosas, Jeremias questiona: será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de ladrões aos vossos olhos? A frase usada por Jesus no templo é, na verdade, uma referência direta a essa denúncia profética. Ao repeti-la, ele se coloca na tradição daqueles que criticavam a religiosidade superficial e a hipocrisia institucional. A crítica não era contra o templo como símbolo do encontro com Deus. O templo representava a presença divina no coração da vida religiosa judaica. O problema era o uso desse símbolo como instrumento de poder e exploração. Jesus denuncia exatamente essa distorção. A inversão revolucionária. Mas o episódio ganha uma dimensão ainda mais profunda quando observamos um detalhe do relato presente no Evangelho de João. Após expulsar os vendedores, Jesus faz uma declaração misteriosa: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os ouvintes interpretam a frase literalmente e respondem que o templo levou décadas para ser construído. No entanto, o Evangelho esclarece que Jesus estava falando do templo do seu próprio corpo. Essa afirmação representa uma verdadeira revolução espiritual. Durante séculos, a experiência religiosa havia sido associada a lugares específicos considerados sagrados. A presença de Deus era vinculada a templos, altares, sacerdotes e rituais. Jesus desloca completamente esse centro. O templo não é mais um edifício de pedra. O verdadeiro templo passa a ser o próprio ser humano. O Logos e a restauração da ordem interior. Essa ideia se torna ainda mais clara quando lembramos que o Evangelho de João começa com uma das declarações mais profundas da espiritualidade ocidental. No princípio era o Logos. O conceito de Logos já existia na filosofia grega, especialmente no pensamento de Heráclito e, mais tarde, entre os estoicos. Ele representava a inteligência universal que ordena o cosmos, a razão divina que estrutura toda a realidade. Ao associar Jesus ao Logos, o Evangelho de João apresenta uma ideia radical. A consciência divina se manifesta no ser humano. Assim, quando Jesus purifica o templo, a cena pode ser interpretada de forma simbólica. O Logos, a consciência divina, entra no templo humano para restaurar a ordem interior. O caos espiritual é expulso. A verdadeira presença divina é restaurada. O templo interior.
Essa visão aparece em vários momentos da tradição cristã primitiva. Em uma de suas declarações mais conhecidas, Jesus afirma: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa frase, registrada no Evangelho de Lucas, sugere que a experiência espiritual não depende de lugares externos. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai desenvolver a mesma ideia ao afirmar que o ser humano é o templo do Espírito. Essa mudança de perspectiva transforma completamente o significado da espiritualidade. O encontro com o divino deixa de ser mediado exclusivamente por instituições religiosas e passa a ocorrer no interior da consciência. O templo não desaparece como símbolo, mas seu significado é internalizado. A leitura simbólica e psicológica. Quando interpretado simbolicamente, o episódio da purificação do templo revela uma dimensão profundamente psicológica e espiritual. O templo representa a própria consciência humana. Dentro desse templo interior existem muitos comerciantes. Eles são os desejos egóicos, os medos, as ambições, os condicionamentos culturais e as crenças que transformam a experiência espiritual em algo utilitário. Assim como os cambistas trocavam moedas no templo físico, esses elementos internos trocam valores espirituais por interesses pessoais. A espiritualidade deixa de ser uma busca pela verdade e passa a ser usada para obter poder, segurança ou reconhecimento. Nesse contexto, a ação de Jesus representa um processo de purificação interior. Ele expulsa aquilo que profana a consciência. Ele restaura o espaço interior onde o divino pode ser experimentado diretamente. O Cristo interior e a tradição mística. Essa interpretação encontra ressonância em várias correntes místicas do cristianismo antigo. Alguns textos associados ao pensamento gnóstico, como o Evangelho de Tomé, enfatizam a ideia de que o conhecimento espiritual verdadeiro ocorre dentro do próprio ser humano. Nessa perspectiva, o Cristo não é apenas uma figura histórica externa, mas um princípio espiritual presente na consciência. O despertar espiritual seria, portanto, o reconhecimento desse Cristo interior. A purificação do templo simboliza exatamente esse processo: remover as ilusões e condicionamentos que obscurecem a presença da consciência divina. Curiosamente, essa visão também encontra paralelos em tradições espirituais orientais. No budismo, por exemplo, o despertar espiritual ocorre quando a mente é libertada dos condicionamentos que produzem sofrimento e ignorância. De maneira semelhante, no hinduísmo, os ensinamentos das Upanishads afirmam que o verdadeiro templo do divino é o coração humano. O processo espiritual consiste em remover as ilusões que impedem o reconhecimento da unidade entre o indivíduo e a realidade divina. Essas semelhanças não significam que todas as tradições sejam idênticas, mas revelam uma intuição espiritual comum. O verdadeiro despertar não ocorre em estruturas externas, mas na transformação da consciência. A verdadeira revolução. Por isso, o gesto de Jesus no templo foi tão perturbador para as autoridades de sua época. Ele não apenas denunciava a corrupção religiosa, ele questionava todo um sistema baseado na mediação institucional do sagrado. Se o verdadeiro templo está dentro do ser humano, então o acesso ao divino não pode ser monopolizado por nenhuma instituição. Essa mensagem devolve ao indivíduo a responsabilidade por sua própria transformação espiritual. E é exatamente por isso que ela continua sendo revolucionária até hoje.
A purificação do templo não é apenas um episódio do passado. Ela é um símbolo eterno do processo de despertar interior. Cada ser humano carrega dentro de si um templo. E cada jornada espiritual exige, em algum momento, a coragem de expulsar os comerciantes que ocupam esse espaço sagrado. Somente então o templo interior pode ser restaurado e a presença do Logos pode novamente iluminar a consciência. Quando olhamos para esse episódio apenas como um evento histórico, vemos um mestre religioso confrontando práticas injustas dentro de um templo. Mas quando olhamos com olhos simbólicos, percebemos algo muito mais profundo. O templo pode representar a própria consciência humana. Os cambistas simbolizam os pensamentos que negociam valores espirituais por interesses materiais. E as moedas espalhadas pelo chão representam as ilusões que acumulamos ao longo da vida. Nesse sentido, o gesto de Jesus Cristo não é apenas um ato de indignação. Ele é um ato de despertar. A verdadeira purificação do templo acontece quando percebemos que a espiritualidade não pode ser reduzida a rituais vazios, a trocas simbólicas ou a sistemas de poder. Ela começa quando a consciência desperta e reconhece que o sagrado não está preso a edifícios, instituições ou estruturas externas. Talvez seja por isso que esse episódio aparece em todos os evangelhos: Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, como um momento decisivo da mensagem espiritual de Jesus. Porque, no fundo, essa história nos faz uma pergunta silenciosa. O que precisa ser derrubado dentro do templo da sua própria consciência? Se esse tema despertou novas reflexões em você, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe este vídeo com quem também busca compreender os mistérios mais profundos dos textos sagrados. E lembre-se, o verdadeiro despertar começa quando temos coragem de purificar o templo interior.